Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante. Glória a Deus. Não sei se eu já falei sobre este assunto aqui, mas se tiver falado, vamos falar mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14 e o versículo de número 22 em diante, que diz assim na palavra de Deus, no livro sagrado: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, ó Deus, nesta noite tão especial, por a leitura da tua palavra que lemos, ó Deus, pela presença do Senhor no nosso meio nesta noite, por cada um dos seus servos que se esforçaram para estar nesta casa, para adorar a Ti, ouvir a Tua palavra e congregarem ao Senhor nesta noite. Meu Deus, fale conosco de uma maneira especial, que possamos sair daqui hoje, ó Deus amado, com um pouquinho a mais de Ti dentro de nós, ó Pai. Assim nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto que lemos nesta noite, encontramos aqui algo que nos chama bastante atenção, pastor Arnaldo. Que Jesus, logo que findou a reunião, ele pediu que os seus discípulos entrassem em um barco e fosse para outra banda do mar, enquanto ele despedia ali a multidão. Ou seja, vocês estão liberados para ir, eu vou ficar um pouco mais, despedindo aqui a multidão, vou dar as bênçãos apostólicas aqui do culto. E quando Jesus termina de despedir a multidão, a Bíblia diz que ele sobe para o monte para orar à parte. O que eu vejo aqui nesta palavra de Jesus é que em meio a tantas ocupações do mestre, tantas audiências que ele tinha com o povo, tantas pessoas que ele atendia durante o dia, não era pouco, era muita gente, muitos milagres, muitas curas divinas, muitas libertações ele fazia. E eu vejo aqui, evangelista Arnaldo, que ele encontrava tempo para orar. Talvez alguém podia olhar para ele e dizer: o Senhor Jesus é tão ocupado, mas tão ocupado, que talvez se ele parasse para orar, ele não conseguiria devido à sua ocupação. Mas ele, em meio a tanto trabalho, ele conseguia, em meio à sua agenda tão concorrida, separar um espaço para conversar com Deus. Aleluia. Para conversar com o seu Pai. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só.
Outra coisa que eu acho muito importante era Jesus encontrar um tempo para ficar só. Ninguém queria deixar. Ninguém queria ficar longe de Jesus por não ficar longe. Ele conseguiu nesse dia ficar só e subiu ao monte para orar, para conversar com Deus. Às vezes, nós trabalhamos o dia todo, saímos de manhã para o trabalho, nos esforçamos muito no serviço, a gente chega em casa, se arruma, corre para a igreja, chega da igreja, vai jantar e depois dorme. Não consegue um tempo, né? Para separar, para orar, para conversar com Deus. Ah, mas eu orei na igreja, eu fui ao culto hoje, mas Deus quer um espaço a sós com você, igual Jesus aqui conseguiu ficar só, porque ele precisava de estar só, porque o que ele queria conversar era só ele e Deus que necessitavam saber. Tem coisas na nossa vida que somente nós e Deus precisamos saber. Outra pessoa, se ouvir a nossa oração, vai dizer: olha, fulano de tal cometeu um pecado, ele estava orando dessa maneira assim. Então tem coisa que é só você e Deus que precisa de saber. Outra pessoa não precisa ouvir o que você tem para dizer para Deus. Só você e Deus. E Jesus subiu ao monte para orar. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora vocês imaginam, nesse tempo aqui, não existiam esses barcos modernos que tem hoje, com motores potentes, essas lanchas que vai a quase 300 por hora de velocidade, não tinha isso. Não tinha motor nos barcos. Os barcos eram movidos pelo vento, era tocado pelo vento. Agora vocês imaginam, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Ou seja, eles queriam ir para o sul e o vento estava jogando eles para o norte. O vento era contrário. Eles estavam no meio. O vento era contrário. E quantas vezes, no nosso dia a dia, no nosso labor diário, nós encontramos com tempestades desse jeito. O nosso alvo está logo ali, mas no meio da estrada encontramos um vento contrário. Encontramos algo que tira a nossa atenção e nós não conseguimos chegar no nosso alvo. Deus diz: a vitória está logo ali na frente. E você vai e uma distração lhe pega no meio do caminho, pastor Miguel, e o senhor não consegue chegar até aquele objetivo que o senhor traçou para chegar até lá. E o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Quarta vigília da noite, por volta de 3 horas da madrugada. Já era de madrugada. Já era de madrugada. Ou seja, os discípulos estavam todos exaustos, cansados. E olha, pastor Arnaldo, que a maioria deles eram homens experimentados no mar, experientes pescadores, entendiam de mar, sabiam manejar o barco, mas não conseguiram chegar do outro lado, porque a tempestade era forte. O vento era terrível, de uma tal maneira que eles só conseguiram chegar até o meio, e já por volta das 3 horas da manhã, ainda estavam no mesmo lugar. Porque a dificuldade era grande. Quantas dificuldades nós enfrentamos para chegar até o nosso alvo? Quantas barreiras nós temos que transpor para